Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o encontro vocálico, tá ok? Antes, nós trabalhamos sobre letra, fonema e dígrafo, tudo bem? Então, nós aprendemos aí a diferenciar os sons das letras, tudo bem? Logo, eu gravei outra aula falando sobre as semivogais, tá? Importantíssimo para a aula de hoje, também para a acentuação de palavras, tá? Porque na semivogal, nós temos ela como uma vogal mais fraca, né? E a vogal sempre vai ser uma forte. Então, a semivogal, ela se apoia na vogal forte, tudo bem? Certo? E, bom, nós vamos ver isso agora, na formação do ditongo, tá ok? Tritongo e também no hiato, ok? Vamos ver como funciona tudo isso. Então, vamos lá. Encontro vocálico. O encontro vocálico é a sequência de vogais e semivogais em uma palavra, podendo estar juntas na mesma sílaba ou em sílabas separadas, tudo bem? Então, assim, o encontro vocálico, essas letras, né? Essas vogais, elas podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Mas como isso acontece? É porque vai ter alguns casos que nós vamos poder dividir, separar, tá? Essas vogais, e outros casos não, tá? Nós nunca separaremos as vogais no caso de ditongo e tritongo, ok? Então, nos ditongos e nos tritongos nós não podemos separar, são inseparáveis. Agora, no hiato, sim, porque ocorre um desencontro aí de vogais, tudo bem? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Prestem atenção. E é isso aí, bom trabalho, tá? Aqui já aparece para vocês, ó, aí fala o encontro vocálico pode constituir ditongo, tritongo e hiato. Ditongo. Ditongo é o encontro de dois fonemas vocálicos na mesma sílaba. Uma vogal mais uma semivogal ou vice-versa, né? Ou seja, uma semivogal mais uma vogal. Tudo bem? Eu vou dar esse conceito em seguida para vocês. Mas observem. Meu, tá vendo? Ó, nós temos aqui uma semivogal e uma vogal. Mas olha, presta atenção na pronúncia. Meu. Meu. Qual é a vogal que tem a pronúncia mais forte? É o E. Ó, meu. 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 Tá vendo que o E ele sai mais forte e o U ele tá bem lá no finalzinho aqui da garganta, né? Que você fala assim, nossa, mas esse U quase, né, não aparece. Esse som mais fraco é a semivogal. Tudo bem? E esse E é a vogal. Tudo bem? Certo? Então, a vogal sempre vai ser aquela mais forte. Certo? E semivogal, ela se apoia. Tudo bem? Vocês podem assistir a aula sobre semivogal. Podem clicar no link ou ir até o meu canal. Ou assistir a aula anterior sobre semivogal. E isso vai ficar muito mais claro para vocês. Observem a próxima palavra. Muito. Né? Muito. Observe. Muito, muito. Acontece o mesmo fenômeno aqui que aconteceu nessa palavra aqui ao lado. O U, ele destaca, ele é mais forte. Veja, muito. Observe que o I também ele fica lá no finalzinho da garganta, quando o U ele é pronunciado com mais força, né? Então, essa vogal com mais força nós chamamos de vogal, e semivogal, essa vogal menos força, né, a mais fraca, que ela se apoia aqui, né, nessa forte aqui, tudo bem? Então, olha, semivogal, ela se apoia a uma vogal, tudo bem? Certo? Muito bem. Vamos lá. Ditongo. Crescente e decrescente, ok? Vamos ver o conceito agora desses ditongos. Aqui fala o seguinte, o ditongo classifica-se em ditongo crescente ou ditongo decrescente, ditongo oral ou ditongo nasal. Vamos ver os conceitos. Observem. Carícia, né? Repetiu. Observem que você fala carícia, você não fala caricia, né?
Você fala carícia. Observem que essa vogal, nós temos o som mais forte aqui, no A, carícia. Ó, carícia. Não tem uma subida, né? Então, quando a vogal, a forte, ela está aqui na última posição, tá? No último, caso do A aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Tudo bem? Então, nós chamamos isso de ditongo crescente, que é formado por uma semivogal mais uma vogal. Tudo bem? Então, ó, carícia. Tudo bem? Nós não falamos caricia. Se falássemos caricia, nós teríamos que separar essas vogais, né? Mas elas estão juntas. Então, é carícia, tá? O A mais forte. O A sempre vai ser vogal, gente. Sempre. O A sempre é vogal. Depois, as outras vogais, como o E, o I, o O e o U, eles podem trocar as posições, tá ok? Uma hora eles podem ser vogal, e em outros momentos eles podem ser semivogal e vice-versa, tá? Vamos lá. Repetiu. Ó, observem. Repetiu. Tio. Ó, o I, o U fica lá atrás, ó. Repetiu. Tudo bem? Então, esse U é uma semivogal. O som mais fraco aqui está colocado aqui nessa posição final. Tudo bem? Nós temos a vogal, que é o I, e o U aqui. Quando o som final ele é mais fraco, né, tem essa semivogal, nós chamamos de ditongo decrescente, que é formado por uma vogal mais uma semivogal. Tudo bem? Então, ditongo crescente, vogal forte é a última. Ditongo decrescente, a semivogal é a última. Então, ela invertemos. Tudo bem? Então, aqui está o conceito de vogal e semivogal. Por isso que foi muito importante trabalhar aquela aula, para vocês poderem diferenciar agora, para vocês saberem o que é uma semivogal, né, e uma vogal. Então, a semivogal sempre vai ser o som mais fraco. Tudo bem? Ótimo. Vamos continuar. Ditongo oral, ditongo nasal. Observe as palavras e leia em voz alta. Vamos lá? Sou, não, quando. Outra vez. Sou, não, quando. Observe. Quais dessas palavras, algumas, ou seja, quais dessas palavras o som sai pelo nariz? Observe. Sou, não, quando. Olha só, na palavra sou, ela sai sem nenhuma interferência, né? Apenas o S que ele toca aqui a ponta dos lábios, ó. Sou, sou. Quando você pronuncia não, ó, tá vendo? Não, ele vai aqui, né? Aqui para o nariz, o som sai pelo nariz também. Quando você fala quando, ó, quando. Tudo bem? Então, a esse som que sai pelo nariz, nós vamos chamar de ditongo nasal. E esse que o som sai mais limpo, ele não passa aqui pelas fossas nasais, nós chamamos de ditongo oral. Observe, nós temos aqui a vogal, ó, oral, sou. Ó, eu sou, por exemplo, né? Então nós temos aqui um ditongo oral. Quando você falar não, ó, não, aqui nós temos a vogal nasal e aqui a semivogal, tudo bem? Certo? E aqui nós temos a forma, vocês sabem que o ditongo é o encontro de duas vogais, né? E aqui, portanto, nós temos aqui um ditongo nasal. Aqui é a mesma coisa, quando, né? Lembra que eu falei para vocês que os dígrafos AM, an, in, on, sempre vão ter o som nasal, tá? E aqui nessa classificação eles sempre vão ser ditongos decrescentes também nasais, tá ok? Então, olha, quando,
também apresenta aqui uma vogal nasal, tá vendo? Porque ela se apoia aqui nesse N. Geralmente as palavras quando se apoiam no N ou no M, sempre elas são nasais, sempre vai ter o som nasal. Tá? E aqui nós temos a semivogal, aqui nós temos um ditongo, né, nasal. Tudo bem? Certo? O ditongo oral é formado por uma vogal oral mais semivogal. E o ditongo nasal é formado por uma vogal nasal mais uma semivogal. Ok? Tudo bem? Então vamos continuar. Ditongo nasal, ainda para termos aqui mais algum conceito. Ok? Ditongo nasal. O ditongo nasal vem marcado pelo tio ou pelas letras M e N. Acabei de falar. Ó. O tio é no caso das palavras ão, ões, né? Estações, né? Caminhões, né? Distinção, né? Caminhão, né? Então eles têm aí esse tiozinho aqui, tudo bem? Um ditongo pode ser crescente e decrescente ao mesmo tempo? Não. As classificações são excludentes, ou seja, ou é uma ou é outra, ou seja, o que ele quer dizer aqui que nós não podemos ter um ditongo crescente ou ditongo decrescente na mesma palavra. Tá? Ou nós teremos um ditongo crescente ou teremos um ditongo decrescente, tudo bem? O mesmo acontece com o par oral nasal, a mesma coisa. Então, na palavra, nós vamos ter um ditongo nasal, né? Tudo bem? Ou vamos ter um ditongo oral. Nunca teremos os dois na mesma frase, tá bom? Que eles um exclui o outro, não tem como, tá? São pares opostos, tá? Os dígrafos an, em, in, on, com M e an, em, in, on, com N sempre serão ditongos decrescentes, tá ok? Porque o som é nasal, tá? Ele vai ter esse som. Por exemplo, quando você fala a palavra fabricam, eles fabricam, né? Eles fabricam. Tá vendo que tem o som de U? Ninguém fala eles fabricam. Eles fabricam. Ninguém pronuncia isso. Ninguém pronuncia, tá? Isso é impossível. Então, nesse idioma que nós falamos, o português brasileiro, ele tem algumas coisas, que é a fala, por isso que eu diferenciei antes para vocês na aula de fonema, a fala da escrita. Porque a fala, ela muda um pouco quanto à escrita. E esse é um grande problema dos alunos, né? E isso, se vocês não aprendem bem, né, a diferenciar a fala da escrita, então o que acontece? Isso pode ser muito prejudicial no aprendizado de vocês, né? Porque você pode ouvir um som e escrever. E isso pode apresentar um erro, né? Por isso que é importante nós trabalharmos todos esses conceitos aqui, tá? Então, eles fabricam, né? Eles fabricam, terminando com M, né? Então, essa palavra, vou colocar aqui para vocês. Maiúsculo. Eles fabricam, essa palavra aqui, ó, né? Eles fabricam, ninguém faz isso, fabricam, certo? Então, aqui nós temos um ditongo nasal, né? Decrescente, tá bom? Ok? Muito bem. Deixa eu limpar. Ditongo. Vou pegar uma canetinha. Alguns ditongos são pronunciados sem a semivogal. É o caso do ditongo ei, ou e ai. Ou ei. Na fala do dia a dia, é comum anularmos alguns ditongos, mas escreva sempre com ditongo, ok? O que acontece? Acabei de falar da questão da fala, né? Muita gente fala manteiga. Quem é que fala manteiga? Assim, não é todo mundo que fala manteiga. Muitas vezes você vai ir à padaria e vai pedir um pão com manteiga na chapa, né? Tá vendo? Eu acabei de falar, manteiga na chapa. Porque a fala, tudo bem? Mas porém, né? Porém, aí já diz, tá? Na norma culta, então aí nós devemos usar aí o ditongo, colocar o e, manteiga, né? Manteigueira,
cabeleireiro, né? Geralmente as pessoas falam cabeleireiro. Eu vou lá no cabeleireiro. Tá vendo que os is já desapareceram? Então isso é muito típico do nosso do português, né? E eu falo para vocês, prestem atenção. Nós falamos a norma culta. Então a norma culta ela tenta chegar o mais próximo da padrão. A padrão é aquela do dicionário. Ninguém fala como a norma padrão. Ninguém. Não existe. Não tem ninguém. Eu pelo menos só na linguagem jurídica, por exemplo, aqueles juízes, advogados, e nem eles conseguem, né? Porque muitas palavras, de repente, ele vai falar, vou ao cabeleireiro, né? Só a não ser que o cara ele vigia muito a fala dele, né? Mas é cabeleireiro, tá? E além de outras palavras que são muito complexas, né? Que nós não utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós falamos a norma culta, é o que nós ensinamos a vocês na escola. E isso é o que vocês vão levar, né? Para fazer o exame do Enem, fazer uma redação, uma entrevista de trabalho, né? Falar bem, etc, etc. Vamos ver alguns ditongos aqui. Manteiga, beijar, ouro, estouro, faixa, encaixotar. Geralmente a gente fala manteiga, beijar, ouro, encontrei ouro, estouro, né? Estouro, isso aqui ainda sai, né? Faixa, tem uma faixa ali, é faixa, né? Encaixotar, manteigueira, peixe, besouro, estourar, caixa, baixo, né? Tá muito baixo o som, né? Tá muito baixo o som, tá muito baixo, né? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, ó, a fala é uma coisa, a escrita, então vocês precisam aí se atentar, ó. Mas escreva sempre com ditongo, tá? Cabeleireiro, beijo, roubo, tesouro, caixote, abaixar. Ok? Então é isso aí. Não esqueçam, hein? Tritongo. Tritongo é uma sequência de 3 fonemas vocálicos. Uma semivogal, mais uma vogal e uma semivogal. Prestem atenção. No tritongo, sempre a vogal forte vai estar no meio, uma semivogal antes e outra semivogal depois. Então, vogal forte no meio, semivogal e semivogal. Tá ok? E são inseparáveis. Tá ok? Não tem como separar. Observe. Iguais. Tá? Iguais. Ó. Tá vendo que você não consegue separar a sílaba? Você não vai falar igu, ais. Você não vai falar igua, is. Tá vendo? Para ser pronunciada essa palavra, tá? Essas 3 vogais, elas precisam estar juntas. Tudo bem? Iguais. Ok? Certo? E nós temos outro exemplo aqui, enxaguou. Tá? Enxaguou. Ó, enxaguou. Uou. Tá vendo? Essa aqui é a forte. E aqui nós temos as semivogais. Não tem como separar. Ó. Você não fala enxagu, aí separa a sílaba ou. Você não fala enxaguou, u. Então, você fala enxaguou, tá? Esse encontro vocálico, ele é pronunciado de uma vez só. E essas semivogais, elas estão apoiadas a essa vogal aqui, não tem como tirá-las, né? Tudo bem? Então, aqui nós temos aí o tritongo. Ok? São muito poucos tritongos no português brasileiro, tá? São poucos. Ainda aqui temos aqui tritongo. Vamos lá. No português são poucos tritongos. Porém, nem sempre o encontro de 3 fonemas vocálicos constitui um tritongo. É preciso fazer análise das vogais e semivogais. Acabei de analisar com vocês e mostrei para vocês que um tritongo, você não tem como você separar as semivogais da vogal. Você não consegue separar a sílaba na pronúncia. Porém, há outras palavras sim. Por quê? Porque tem uma sílaba, né? São 3 vogais, porém, elas estão em sílabas diferentes. Observe. Leão, né? Le, aqui forma uma sílaba, tá vendo? Porque a consoante, né? A consoante precisa de uma vogal para formar sílaba, porque senão ela não se forma sozinha. Vocês sabem, vocês entregaram o trabalho sobre sílaba, né? E vocês sabem que
Para formarmos uma sílaba, precisamos de uma vogal, né? Duas vogais podem formar uma sílaba, porém duas consoantes não, né? Elas precisam de uma vogal. Ó, leão, né? Então não tem como, aqui você separa, ó, leão, não tem como fazer aqui o tritongo. Regiões, tá vendo? Aqui nós temos uma sílaba. Deixa eu pegar aqui a caneta. Observe, ó, uma sílaba, outra sílaba. Então não tem como se formar o tritongo, tá vendo? Ó, abençoou, ideia, tá vendo? Sílaba separada, ó, ideia. Você não fala ideia, né? Não tem como, até porque o A é vogal. Então, como o A é vogal, ele fica depois, tá? Saia, também. Outra coisa é você falar saía, né? Também nós vamos separar, porque aí seria um hiato, né? Então, saia, né? Tudo bem? Geleia, tá vendo? Sílabas separadas, certo? Recreio, passeio. O que acontece? Aqui são três sílabas, né? Três vogais. Porém, aqui nesse caso, ó, não é mais forte aqui. Pensa na ideia. A sílaba mais forte é o E. Ó, viu? Porque a gente trabalhou os sons, né? As semivogais, ó. Ideia, ideia. Antes tinha acento essa palavra, hoje já não tem, né? Ideia, tá vendo? O I é mais fraco. E no tritongo, sempre a vogal mais forte está no meio, ó. Observe. Saia, você não fala saía, né? Não tem como. Ainda vai ser hiato. Ó, recreio, aqui é mais forte é o E, e essa daqui é mais fraco. No tritongo, a vogal forte está no meio. Tá vendo? Esse é outro exemplo aqui, por isso não tem como. Tá ok? Essas palavras serem um tritongo. Tá? Vamos fazer outra palavra? Geleia. Ó, geleia. É um E aberto, oral, né? Tá vendo? O I é mais fraco. Geleia. Não é forte. Para ser tritongo, esse I teria que ser forte. Ficar aqui em cima. Tá bom? Vamos continuar. Lista de palavras com tritongos. Então, nós temos alguns tritongos. Tem mais alguns, mas eu falei para vocês, no idioma português brasileiro, esse que nós falamos, são poucos, né? Nós temos aqui iguais, quais, quaisquer, né? Quão, saguão, saguões, Paraguai, Uruguai, averiguei, averiguou, enxaguei, enxaguou, né? Observem que aqui, diferente das palavras no slide anterior, nós temos a vogal forte no meio, ó. Iguais, ó. O A é forte, iguais. Tá vendo? Não tem como você separar aqui a sílaba. Você não fala igu, ais. Você não fala iguais, né? Então, precisa. Tá? Então, nós temos aqui semivogal no U, semivogal U. Tá? Quão, a mesma coisa. Ó. O A é forte, vogal, né? E aqui é semivogal, semivogal. Tá ok? Aqui nós temos o caso do E, como vogal forte, ó. Averiguei, ó, guei, 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 o E sobe. Tá vendo? Semivogal U, semivogal UI. Ok? Ótimo. Vamos continuar. Hiato. Chegamos ao hiato, né? Que é o desencontro aí desses vogais. Mas vamos lá. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas, ou seja, encontro de duas vogais em sílabas separadas. Essas palavras elas estão em sílabas separadas. Nós não pronunciamos como ditongo. O ditongo está na mesma sílaba. O tritongo também. O hiato não, ele fica em sílabas separadas. Por exemplo, voava, país, saúde, moeda, burocracia, poético, rainha, ruído, fiel, navio. Vamos ver algum exemplo aqui? Vamos lá, vou pegar um texto aqui e vou colocar um exemplo. Olha, nós temos aqui, por exemplo, a palavra país, né? Pá, tá vendo que é sílaba separada? Pá, opa, pá, país.
Outra coisa é que você fala os pais. Quando você fala pais, aqui nós temos um ditongo, pais. Quando você fala país, aí é diferente. Né? Ó, o país está recebendo muito dinheiro, né? Os pais devem, tá vendo a diferença? Então aqui nós temos um ditongo decrescente e aqui um hiato. Nós separamos a sílaba. Antes tinha um exemplo ali da palavra saia, né? Então, saia. Nós temos aqui, como nós separaríamos, né? Saia ficaria assim, né? Saia. Né? Então, aqui, esse aqui, nós temos nós separamos essa sílaba, né? Também nós temos a palavra saía, né? Ele saía. Então, aqui nós temos o hiato. Tá vendo? Olha onde acontece o hiato. Aqui, ó. Né? Vamos pegar aqui. Ele não deixou pegar. Mas olha só, quando você fala ele saía, ok? Deixa eu separar aqui. Mas não está me deixando. Deixa eu borrar. Isso. Pronto. Tá vendo? Então, assim, ele. Deixa eu tentar pegar outra caneta. Pronto. Ó. Ele uma sílaba, e a. Né? Outra coisa é você falar saia. A saia que as mulheres vestem. Ó, saia. Ou saia daqui. Por exemplo, o verbo sair também. Né? Saia. Então, nós separamos só aqui. Aqui nós temos um ditongo decrescente, tá vendo? Quando aqui nós temos a separação total da sílaba. Ó. Ele saía. Ó. País, paz. Né? Assim, a mesma coisa. Ó. Voava. Tá? 3 sílabas. País. Sa. U. De. Moeda. Certo? Burocracia. Todas as palavras terminadas em ia, companhia, burocracia. O que mais? Não sei. Alguma palavra terminada com ia, companhia, burocracia, etc. Todas as palavras terminadas em ia, elas também são hiatos, tá? Então separamos assim, ó. Poético, tá vendo? Opa, não ficou legal. Deixa eu pegar uma borracha. Tá? Então nós temos aqui, opa. Então nós temos aqui, opa, o que aconteceu aqui? Aqui. Poético, ok? Separamos, ó, rainha, né? Ruído, ó, ruído, fiel. Então, essa separação de sílaba aqui, nós chamamos de hiato, tá bom? Navio, a gente fala navio, né? Parece um ditongo decrescente, mas ele, na norma culta, né? No dicionário, é navio, né? Então, é considerado um hiato, tá bom? Eu acho que ele vai deixar de ser depois um hiato, né? Porque em alguns lugares eles pronunciam navio, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós já falamos navio, então é um ditongo decrescente. Eu acho que, eu nem sei se essa palavra já não passou a ser um ditongo decrescente. Preciso ler o dicionário lá do Volpe lá para saber, tá? Mas algumas palavras elas vão mudando. Vocês sabem que a língua é viva, então isso vai alterando. Então aqui ainda é considerado um hiato, navio, tá? Um navio, tá? Mas muitos pronunciam navio. Então já praticamente, se você falar navio, é um ditongo, navio. Né? Então é quase um ditongo decrescente, né? Mas ainda essa palavra é considerada um hiato, ok? Muito bem. Bom, vendo tudo isso, agora vocês vão fazer uma atividade, tá? Na atividade 1,
vocês vão classificar os encontros vocálicos, né, em ditongos crescentes ou ditongo decrescentes. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui um encontro de duas vogais. Encontro vocálico. Então, se aqui for, vocês vão indicar qual que é crescente e decrescente. Então, por exemplo, vocês vão marcar aqui ditongo crescente ou ditongo decrescente e vão marcar. Por quê? Formigueiro. Então, nós temos aqui, ó, esse encontro de vogais. Tá bom? Vão dizer se é ditongo crescente ou decrescente, tá? E vocês vão escrever aqui, ó, por exemplo, ditongo decrescente. E vão grifar a palavra. Vocês vão pegar essas palavras aqui, vão passar para o caderno e vão enviar na atividade de hoje, tá? Para os alunos que estão tendo revisão, tá? Desconsiderem esses avisos. Isso aqui é para uma turma que está fazendo algumas atividades referente a essa aula, tá? Mas vocês que estão revisando os conteúdos, desconsiderem. Simplesmente só se atentem à explicação. Tá ok? Então, nós temos aqui quase também, ó, encontro, sem. Então, vocês vão classificar esses encontros para mim. Tudo bem? Certo? Exceção em ditongo crescente ou decrescente. Temos outro exercício ainda. Exercícios. Classifique os encontros vocálicos em ditongos, tritongos ou hiatos. Então, aqui vocês vão classificar essas palavras, tá? Em ditongos, tritongos ou hiatos, ok? Tudo bem? Então, é isso que vocês vão fazer. Vão passar para o caderno, tá? Escrevam, e aí vocês vão grifar a palavra e vão escrever, ó, hiato, tritongo, ditongo, tá bom? Se for aqui colocar o ditongo, se tiver algum ditongo aqui no meio dessas palavras, coloque se ele é crescente ou decrescente também, ok? É isso aí. Então, eu acho que nós já acabamos a aula de hoje. Eu vou anexar um outro vídeo de um canal, tá? Para vocês tirarem qualquer tipo de dúvidas. E ainda assim, se vocês continuarem com dúvidas, mandem uma mensagem para mim, ok? Nós vamos acabando a aula de hoje. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.